do Evangelho de amor de Jesus. Que possamos nos fortalecer, que possamos cada vez mais sermos pessoas melhores. Abençoe a todos nós, Senhor. Envolva-nos com a tua paz, com o teu amor, com a tua bondade. Que possamos hoje, através da explanação do nosso querido irmão Carlécio, levarmos para os nossos lares um aprendizado, um fortalecimento, um encorajamento para enfrentarmos as adversidades que a vida nos impõe. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim, em teu nome, em nome de todos os benfeitores espirituais, desta casa abençoada tua e de Kardec, pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. E que assim seja. Boa noite a todos. Que possamos todos nós estarmos na noite de hoje ao alcance das bênçãos que jorram incessantemente do alto. Quando a gente tem os primeiros contatos com a doutrina espírita, principalmente o nosso país, que é um país essencialmente católico, né? A gente se ressente um pouco, às vezes, de determinados rituais, né, que não existem na doutrina espírita, né? Apesar de que algumas pessoas podem dizer assim, porque às vezes a gente é interpelado na rua, e quando diz que é espírita, a pessoa pergunta para a gente se a gente é espírita de mesa branca, né? Eu falo, ó, realmente lá no Kardec tem uma mesa que tem uma toalha branca, deve ser isso então, né? Porque na verdade o que acontece? O que sabemos através da doutrina espírita começou a nos ser ensinado com a publicação do livro base da nossa doutrina, que foi publicado em 18 de abril de 1850 e pouco, 160 anos atrás. 56, 57, não vem muito ao caso. E este livro trouxe para nós os fundamentos da doutrina espírita, com algumas novidades para a época, né, que seriam os pilares da nossa doutrina, que são, né, a reencarnação, não é? A comunicabilidade entre os planos espiritual e material, né? A lei de ação e reação, e por aí vai. A doutrina nos ensina que todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com um único objetivo, que é atingir a perfeição. E Deus, na sua soberana bondade, nos fez desta maneira para que toda a conquista pessoal nossa, no nosso crescimento espiritual, nos pertencesse. Seria fácil para Ele já criar todo mundo perfeito, não é? E aí todo mundo já seria bonzinho, perfeito. E não é assim que funciona. E a doutrina espírita nos trouxe isso. A doutrina espírita também nos trouxe as maneiras pela qual a gente poderia, vamos dizer assim, perceber Deus. A questão número 1 do Livro dos Espíritos é perguntado aos espíritos desta maneira. Não é perguntado assim, quem é Deus? A pergunta é feita assim, o que é Deus? E os espíritos nos trazem a resposta, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Olha que definição profunda. É a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Isso significa que é nesse Deus que a gente acredita. É nesse Deus que a gente tem fé. Não é? Mas isso parece para a gente meio vago,
não é? Inclusive, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, aparentemente, parece que os espíritos vira e mexe escondem as coisas da gente para a gente não saber, né? Então, às vezes é perguntado alguma coisa, os espíritos respondem assim, está lá no Livro dos Espíritos. Sua linguagem é pobre, não dá para explicar isso para você. Ah, mas isso seria mais ou menos assim? Aí eles falam assim, é, mais ou menos por aí mesmo. Mas não é só isso, né? Então a gente tem a clara impressão, né? Principalmente a quem está começando a ler, a se interessar pela doutrina espírita, a gente tem a clara impressão de que o Livro dos Espíritos fica escondendo as coisas da gente. Vocês já não tiveram essa impressão? Lendo o Livro dos Espíritos? Mas por que eles não querem explicar, né? O que acontece é que nós temos um conhecimento limitado. E para que a gente possa entender alguma coisa, a gente teria que ter conhecimento sobre aquelas coisas. E nos falta esse conhecimento. Muitas vezes eles falam lá, a sua linguagem é pobre para que eu possa exprimir o que você quer saber. E a gente fica pensando, gente, mas como assim? Minha linguagem não é pobre, eu tenho um entendimento. Daria para eles falar alguma coisa, eu entenderia com certeza. E será que é assim mesmo? Vocês acham que a gente teria capacidade de entender tudo sobre as coisas do alto se nos fosse transmitido, se nos fosse falado? Quem que acha que sim? Pode levantar a mão. Eu achava que sim. Porque eu me considero uma criatura razoavelmente inteligente que daria para entender. Mas não é bem assim. Quando a gente fala que falta palavras, falta conhecimentos, a gente não consegue entender muito bem isso. Então, eu vou pegar esses dois aqui como exemplo, né? E vou pedir, só para ilustrar isso que eu estou falando, para que você explique para ela, tá certo? Você acredita que você tem capacidade de, por exemplo, se eu explica um negócio para ela, se você conhecer, você acredita que você consiga transmitir para ela o que é, não consegue? Ou você duvida disso? Você não conseguiria explicar? Falou, explica isso aqui para ela. Você não explicaria se fosse um negócio que você conhece? Sim, com certeza. Tá bom. Então eu quero que você explique para ela a diferença entre o verde e o vermelho. Só que um detalhe. Ela é cega de nascença. Fique à vontade. Vocês entenderam? A gente tem muitas palavras, mas não acha palavra para explicar muita coisa. Você não sabe a diferença entre verde e vermelho? Explica para ela. Você vai falar para ela, olha, não tenho palavra para explicar para você. Por quê? Não adianta você falar que vermelho é uma cor quente, verde é uma cor fria. Não existe, ela não sabe disso. Para ela, quente e frio é gelo e fogo, né? Vermelho é uma cor vibrante e o verde é uma cor apagada. Ela é cega de nascença. Para ela, tudo é apagado e vibrante é aquilo que vibra. Concorda? Então, não é assim. Por isso que os espíritos chegam para a gente e falam, olha, pobreza da linguagem humana, não dá para explicar. Mesmo na questão de Deus, eles chegam e perguntam assim, escuta, mas eu consigo entender Deus? O que vocês acham? A gente consegue entender Deus? O que é Deus? Vocês acreditam nele, né? Pelo menos. Pelo menos. Mas eu não acredito naquilo que eu não posso ver. Então tá bom. Você respira? Você está vendo o ar? Mas você acredita, né? Por quê? Porque eu respiro. Mas você está vendo o ar? Não, então não é por aí. Só que quando os espíritos vão tentar nos passar o que é Deus, eles falam assim: entender o que é Deus, vocês não conseguiriam no estágio que vocês estão. Mas vocês podem entendê-lo pelos seus atributos. E aí, cita alguns. Único, imaterial,
imutável, onipresente, onisciente, onipotente e soberanamente justo e bom. Ele é único porque ele é um só. Ele é todo poderoso justamente porque ele é o único. E ele é imutável, desde que ele existe, ele nunca mudou. Ele é imaterial, ele não é feito de matéria. Ele é onipresente, que quer dizer o quê? Está em todos os lugares. Ele é onisciente, quer dizer que ele sabe tudo. Ele é onipresente, quer dizer que ele está em todos os lugares. E ele é soberanamente justo e bom. Quando a gente está planejando fazer alguma coisa, é comum a gente usar esse linguajar assim. Ah, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Vocês já pararam para pensar o que quer dizer essa frase? Tem algumas frases que eu não passa na minha garganta. Uma delas é essa: eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Quer dizer que basta a gente ter fé em Deus e a gente vai conseguir aquilo que a gente quer fazer. Não é assim que funciona, né? É a mesma coisa que você vê um carro na rua com uma plaquinha assim, ó. Deus é fiel. Essa é outra que eu não engulo também. Se ele é eterno, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, ele é fiel no quê? Né? Se alguém tem que ser fiel, nós é que temos que ser fiel a Deus. Né? Deus é fiel. Acho que esse negócio de Deus é fiel, acho que isso quer dizer assim nessa frase, que a gente pode contar com ele, que ele está sempre lá. Mas não é Deus, é fiel. Né? Lá no Evangelho está escrito assim: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Parece fácil, né? Eu confio em Deus, eu vou pedir, eu vou conseguir, não preciso fazer esforço. Não dá a entender que é isso? E a doutrina espírita nos ensina que é assim que funcionam as coisas? Claro que não. Não é? A gente tem que se empenhar para fazer as coisas. Tem até aquela piadinha, né, que o cara ia todo dia na igreja, 3 horas em ponto, entrava e ficava pedindo a Deus, sozinho na igreja, pedindo a Deus para ganhar na loteria, para poder fazer uma creche, para ajudar a criança, para não sei o quê. Todo dia ele ia. E ele tinha fé que ele ia conseguir. Um belo dia ele entra na igreja, como sempre, e a igreja se ilumina e desce lá o anjo Gabriel com aquelas azonas brancas, né? Porque anjo tem asa, né? Certo? Nos ensinaram que anjo tem asa, então o anjo tem asa. Aí ele desce lá, aquela luz toda, e fala: fulano, Deus ouviu suas preces. Você vai poder construir a sua creche, você vai ganhar na loteria. Só que Deus tem uma condição. O cara fala: fala o que é que eu faço. Compra o bilhete, meu filho. Não é? A gente tem que pedir para as coisas que a gente está se empenhando em correr atrás. Não é? Não é que a gente vai pedir e vai obter. A gente tem que estar correndo atrás. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, também é outra legal, né? Quando a gente vira espírita, né? Virei espírita. As pessoas começam a falar: vocês falam que vocês são cristão, que vocês acreditam em Jesus, mas o evangelho de vocês é aquele livrinho separado lá, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já ouviram isso? Né? Que o evangelho nosso, né? Nosso deles lá, que, né? Palmo de livro, não serve para vocês, tem que ser o de vocês. Alguém aqui sabe o que é diferente no Evangelho segundo o Espiritismo e naqueles evangelhos dos 4 evangelistas? Eu não vou me arriscar a falar que eu sempre esqueço alguém,
Eu falo algum evangelista que não é, mas são 4, né, Vânia? Quem que são? Lucas, João, Mateus e Marcos. Acertei? Ah, então tá bom. Né? Pelo menos foi os 4 que acharam, né? Até agora, conseguiram escrever e tal. Alguém sabe me dizer por que é diferente? Aqueles 4 evangelhos que o padre lê lá na missa, que ele puxa aqueles livrão assim e tal, babado do nosso. Tem alguma diferença? É diferente? Por que é diferente? Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Quem nunca parou para pensar nisso, levanta a mão, com sinceridade. Pode ser sincero, nós estamos aqui para conversar. A explicação que há para isso é a seguinte. Os evangelhos contam a passagem de Jesus pela terra. Quando Jesus passou pela terra, os espíritas dizem assim, os espíritos, né, dizem assim, se você pegar tudo que Jesus fez na terra, você pode pegar basicamente 5 tipos de assunto para falar sobre Jesus. Primeiro são os atos comuns da vida de Jesus. Ah, ele foi lá, almoçou com fulano, andou com ciclano, foi lá, pescou com não sei quem e tal. Está lá. O segundo, os milagres. Vamos deixar isso para depois, outra hora a gente fala. Certo? As profecias, aquelas coisas que ele diria que iria acontecer. Aquelas palavras que acabaram servindo como dogmas da igreja. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade inquestionável. Então, aquilo não se discute, aquilo é e ponto. Né? E o quinto aspecto seriam os ensinamentos morais de Jesus. Né? Então, nesses 5 assuntos, tudo que está escrito lá dentro dos evangelhos, a gente pode colocar cada assunto daquele em uma dessas categorias. O evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que os ensinamentos morais de Jesus, separados por assunto e comentados segundo a ótica da doutrina espírita. Só isso. Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, está só colocados os ensinamentos morais de Jesus. Certo? E comentados sobre a ótica da doutrina espírita. De modo que o Evangelho para nós passa mais não ser um livro, mas um verdadeiro tratado de conduta moral, que deve ser o nosso livro de cabeceira e que a gente deve procurar segui-lo, porque ali estão os exemplos de Jesus. Ah, mas eu não dou conta de fazer tudo aquilo. Aí eu faço, eu também não. Não é? Mas a gente tem que perseguir algum objetivo. E se a gente tem dúvida de alguma coisa, lá a gente busca a orientação correta. Não é mesmo? Mas lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, também nos ensina a esse negócio de ficar, eu peço e recebo, não é assim não. Né? Por quê? Porque senão seria fácil. Ah, eu creio. A gente ouve muito falar isso por aí, né? Eu creio. Fala até com a boca cheia assim, eu creio. E aí vive em oração o dia inteiro. Mas não faz nada para perseguir os objetivos. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dão uma explicação de como é que funciona esse negócio. O legal do Espiritismo é esse, né? Ele explica para a gente como é que funciona o negócio. E aí a gente passa a ter mais tranquilidade. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Livres do quê? De misticismo, livre de, né? Fantasma. A gente chama. Fantasma existe? Existe. Só que nós chamamos de espírito. Olha que chique. Hã? Fantasma para nós é espírito. Né? Assombração para nós é obsessor espiritual. Só que o Espiritismo explica por que existe tudo isso. Então, lá no Evangelho, eles falam assim, uma conduta para a gente quando orar. Ah, eu acredito em Deus, eu acredito também que se eu pedir eu vou receber e tal. Então, ele fala assim, ó, os Espíritos. Quando orardes, aguarde do alto uma resposta mais ou menos neste caminho.
encontrarás pedras no seu caminho. Olha-as e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar. Olha que perfeição isso. Quando a gente ora, a gente tem que orar pedindo força para aguentar a nossa caminhada. E não que venha um anjinho lá, comece a tirar todas as pedras do nosso caminho e a gente vai passando no limpinho. Né? Encontrarás muitas pedras no teu caminho, olha-as e tiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar. Então isso explicita para a gente que a oração é poderosíssima, mas para que a gente possa receber forças do alto para enfrentar os nossos problemas, que todos temos, né? Às vezes a gente vê algum artista, algum milionário, alguma família de um sheik lá nas Arábias, e vê o cara tem um iate de 2 bilhões e 300 milhões de reais, né? E a gente fica às vezes falando, nossa, a gente podia ter isso também, né? Mas será que os problemas que ele tem, a gente queria também para a gente? Né? Esse povo fica vivo por acaso, né? Porque a partir do momento que um primo, um tio olha atravessado e acha que tá no caminho, manda matar mesmo. Tanto é que esse cara do iate de 2 bilhões, 300 milhões, quem segue as coisas na internet, o cara agora ele está morando no iate de medo. Porque na terra ele tem medo. Olha o dinheiro que o cara tem. Só o iate dele custa 2 bilhões e 300 milhões de dólares. E o cara tem medo de morrer, que alguém vai matar ele. E ele vive dentro do iate cercado de segurança. Alguém queria isso? Mas veio com o dinheiro dele também. Né? Então a gente tem que saber que todos temos problemas. E os nossos não são diferentes. E o que diferencia quando você frequenta uma religião como a doutrina espírita, que nos explica racionalmente como funcionam as coisas? O que significa a gente ter fé? Que é o motivo do que eu estou falando hoje. O que é ter fé? Ter fé é acreditar de como funcionam as coisas e é acreditar em Deus. Quase que eu falei a frase do Bolsonaro agora, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Acreditar em Deus. A gente acredita em Deus? Acredita. Dentro de que informação? Da doutrina espírita. E isso nos dá o quê? Tranquilidade para acreditar numa coisa real. Tranquilidade para acreditar numa coisa que funciona. Mas só funciona quando a gente está em movimento, quando a gente está na direção daquilo que a gente quer. Agora sei também, alguém aí que está sentado, está com algum problema sério, né? Financeiro, relacionamento, doença da família, etc, etc, etc. Aí a pessoa pensa, Carles está falando assim? Porque não tem problema, eu queria ver ele com o meu problema, se eu vou ficar assim, acreditando em Deus, que está tudo certo, que vai dar certo, se não der certo, porque não era para dar. Mas é assim que funciona, gente, infelizmente. E a doutrina espírita, ela apenas nos orienta que como funcionam as coisas, né? E a gente que agregue isso à nossa vida, se a gente quiser. Eu dou aula nos cursos aqui também, fui aluno da Vânia, do alemão, quando eu comecei. Tá vendo? São mais velhos que eu. E tinha um conhecido, filho de um conhecido nosso, da minha família, ele saiu da igreja católica, veio para cá, começou a fazer curso. Ele se interessava, perguntava, queria saber. Aí, acabou o curso no outro ano ele não apareceu, não veio mais. E a gente marca, né, os alunos que sempre estão fazendo pergunta, tal, que a pessoa interessa, puxa a sala, né, a conhecer. Aí, passado um tempo, eu encontrei ele na rua, né. Aí eu falei para ele, ô fulano, mas o que aconteceu? Você abandonou o curso? Você era tão ativo, tal, né?
Ele falou, Kardec, sabe o que que é? Eu voltei lá para a minha igreja, a doutrina espírita cobra muito a gente. Olha só. O que aconteceu com ele? Dá para a gente imaginar o que aconteceu com ele? A doutrina espírita mostrou para ele assim, ó, seus problemas são seus. Se você não se mexer para resolver os seus problemas, eles não serão solucionados. Você tem que estar em movimento, na direção daquilo que você quer, para que o alto possa te ajudar a conseguir. Você tem que agir baseado nos exemplos de Jesus. Onde está? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então você sabe qual que é a sua regra de conduta. A partir desse momento, o que acontece com você? A doutrina espírita está te cobrando? Você chega aqui no centro, o alemão, a Vânia olha de lado e fala, você, hein, anda fazendo isso. É isso que acontece? Quem passa a nos cobrar quando a gente conhece a verdade e ela nos fará livres? Quem que passa a nos cobrar? Pode falar? Nossa parente, viu? Parente, por isso que eu estou olhando bastante. É a nossa própria consciência. Nós passamos a ser o sentinela do nosso comportamento. Então, quando a gente vai dormir, depois que a gente conheceu a verdade e ela nos fez livres, mas a gente nos obriga a seguir aquilo que está lá e a gente não segue, né? Quando a gente toma uma fechada no trânsito, quando alguém pisa no nosso pé, quando alguém entra na frente da nossa fila, não é? Aí a gente não lembra disso. Mas só que quando a gente vai dormir, a gente lembra do escândalo que a gente fez e que a gente estava errado pra caramba. E acaba quem cobrando a gente? Nós mesmos, a nossa própria consciência. Então ele sentiu isso na pele, né? Porque ele abandonou o estudo da doutrina, porque ele achou que a doutrina cobrava muito dele. Eu achei ótimo que ele voltou lá para a igreja. Porque com certeza, com o que ele aprendeu aqui, ele vai ser o cara lá, né? Porque ele vai estar no lugar certo, onde ele precisava estar. Então, ter fé em Deus é uma coisa que a gente tem quando a gente está de boas, como a gente costuma falar. Quando a coisa começa a pegar para o nosso lado, porque quando a coisa está de boas, a gente não vai fazer uma prece e agradecer tudo que a gente fez. Mas quando a coisa começa a pegar para o nosso lado, a gente começa a pedir um monte de coisa para Deus, né? E aí quando aquilo não começa a não acontecer, a gente começa a ficar meio bravo, né? Tá certo isso? Da gente cobrar Deus de que as coisas que a gente pediu não aconteceu? Claro que não. E é aí que entra a nossa fé. Quando somos testados com nossos problemas, principalmente aqueles problemas que nós não temos capacidade para solucionar. Nós temos que buscar pessoas, buscar o auxílio de pessoas, buscar a palavra amiga, buscar equilíbrio dentro da casa espírita, quando a gente não consegue no mundo, né? Ficar enchendo o saco da Vânia, do alemão, chegar aqui ruim, falar, eu estou precisando de um passe. Não, mas vai, espera, depois da palestra tem um passe. Não, eu precisava de um passe agora, porque não é? A gente vai atrás de buscar um equilíbrio, uma tranquilidade. É lícito isso? Claro que é. Se Deus colocou isso à nossa disposição, tudo que está à nossa disposição é lícito a gente buscar. Só que a gente tem que entender que a gente está passando por problemas e principalmente aquele Deus que eu acredito. Será que eu acredito? Eu acredito. Será que ele existe? Os pensamentos começam a bater na cabeça quando o cara está com um problema e não vê solução, né? Mas se a gente acredita que ele é onipresente, né?
Ele está do nosso lado sempre. Então eu estou com um problema desse que me desequilibra. Mas eu sei que ele é onipresente, então ele está do meu lado, não está? Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então ele sabe que eu estou passando por esse problema, não sabe? Ele é onipotente. Se ele quisesse, ele tirava aquele problema da gente, não tirava. Pode tudo. Mas ele é soberanamente justo e bom. Então eu tenho que compreender que se eu estou passando por aquele problema e Deus está do meu lado, sabe o que eu estou passando, poderia tirar isso da minha vida e não tira, porque Ele é soberanamente justo e bom, há que haver um motivo justo e bom para que eu esteja passando por isso. E a gente sabe que Deus não dá a ninguém nenhum problema acima da capacidade que a gente possa suportar. Só que a gente faz muito drama, né? Ah, isso eu não aguento. Ah, isso eu não dou conta. Ah, isso eu não sei o quê. Em vez de encarar as coisas e aí aí sim, usar a nossa fé em Deus para correr atrás da solução dos nossos problemas. Aí nós vamos ter essa força para resolver os nossos problemas. Porque a gente sabe que aquilo que a gente está passando, Deus sabe, poderia tirar, mas como a gente está passando e Ele não tira e Ele está do meu lado, eu tenho capacidade para enfrentar. Então o que eu vou pedir, não é que o meu problema desapareça, o que eu vou pedir é que eu tenha forças renovadas para continuar enfrentando o meu problema. E isso a gente só vai perceber quando a gente raciocinar sobre essa fé raciocinada durante o transcurso de um problema que a gente acha que está acima da nossa capacidade. Né? E nessa hora, a gente tem que fazer valer tudo que a gente aprendeu aqui na Casa Espírita, na doutrina espírita, nos livros que nos orientam como proceder. Depois que a gente começa a frequentar o Espiritismo, depois que a gente começa a ler as obras básicas, a gente já não tem mais palpite sobre aborto, sobre homossexualidade, tudo isso que está na moda aí, que os caras ficam um se batendo no outro para se eleger presidente, né? A gente não tem mais condições de discutir sobre esses assuntos sem pensar em como funcionam as coisas, sem pensar em Deus que comanda tudo isso, sem pensar na soberanidade da sua bondade e justiça, e sem pensar na soberanidade do seu poder, sem pensar no para que estamos aqui, por que estamos aqui e como devemos proceder estando aqui. Então a doutrina espírita, além de tudo, além dessa fé raciocinada, ela nos traz também parâmetros para raciocinar sobre assuntos polêmicos. E isso para nós é a verdadeira expressão do conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Né? Sei como as coisas funcionam. Ah, não entendo muito, não acho justo, mas eu sei que funciona. É assim. Sei como eu devo orar, sei como eu devo proceder e sei que eu tenho o cara do meu lado. Quem que é esse o cara? Vou falar. Deus. O cara está do meu lado. Aí a gente começa a pensar em depressão, em ansiedade, porque problemas grandes trazem grandes consequências internas, não é? O que é ansiedade? Não é você ficar preocupado antes da coisa acontecer? Certo? Quando é que essas coisas vão acontecer? Que a gente está ficando preocupado antes delas acontecerem? Amanhã? Hã? Sinto muito, mas amanhã não existe.
amanhã ninguém de nós vai estar vivo aqui. Isso eu prometo. Se eu for eleito, prometo. Ninguém de nós vai estar vivo amanhã. Sabe por quê? Porque amanhã não existe. Amanhã não chega nunca. Quando ele chegar, ele é o quê? Hoje. Então, se a gente fica preocupado, acreditando em Deus, fica doente de tanto se preocupar com amanhã, a gente está sendo incoerente até com a gente mesmo. E vai dar ansiedade mesmo, vai dar depressão, claro que vai. Vocês já viveram amanhã alguma vez? Não, todo dia que você dorme, no outro dia, se você acordar aqui no plano espiritual, óbvio, é hoje. Não tem outra hora para a gente resolver os nossos problemas. Não tem outra hora para a gente acreditar que Deus está do nosso lado e está nos ajudando. Não tem outra hora para a gente melhorar o nosso comportamento. Essa hora é hoje. E hoje a gente tem que ter fé. Porque a gente acredita em Deus. Porque Ele está do nosso lado. Porque não nos abandona nunca. E porque nos renova a cada pôr do sol, a cada nascer do sol, mais um dia para que a gente possa viver hoje, respeitando tudo aquilo que a gente já entendeu como é que funciona, com saúde, com alegria, com confiança e, acima de tudo, com fé em Deus. Uma boa noite a todos.